Estamos de volta ao vivo aqui no Frente a Frente. Agradecer a sua audiência, acompanhando aqui toda segunda no Frente a Frente. E esse com o senador Efraim Filho, que está lá em Brasília, conectado com a gente aqui. Mandar um abraço para o Arthur Lira, está sempre acompanhando, empresário de sucesso, chefe de primeira mão de cozinha. Arthur, muito obrigado. Também para o Raul, lá do Detran, Raul ali da Exclusiva Autoescola, obrigado. Também Raul acompanhando, muita gente aqui acompanhando aqui a entrevista do senador Efraim Filho, que está contando tudo agora e vai dizer se faria campanha a favor de Flávio Dino, ministro da Justiça, como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Luiz, primeiro, aproveitando seus alôs, você vê aí que são todos amigos, pessoas vinculadas ao setor produtivo, né? E a gente tem essa condição, tá certo, de que a gente tenha dialogado, né, com esse setor que mais produz, com esse setor que gera emprego, gera renda, gera oportunidade. Então, me permite fazer esse parênteses, né, abraçar toda essa nossa audiência, mas muito a quem produz, né? O micro, o pequeno produtor, o empreendedor, que sempre encontrou na nossa atuação alguém preocupado. É o caso da desoneração da folha de pagamento, né? Que é um projeto de nossa autoria. Quem tiver ligado aí daqui para quinta-feira vai estar na manchete de todos os principais jornais do Brasil. Hoje já começou, né? Porque o presidente Lula tem até quinta-feira para vetar ou sancionar um projeto de minha autoria, que ele diz o quê? Mais empregos, menos impostos. Aquelas empresas, aqueles setores que mais empregam, pagam um imposto menor. É o caso do setor da comunicação social, é o caso do setor têxtil, transportes públicos, TI, construção civil, indústria da proteína animal, ou seja, aqueles setores que mais empregam no Brasil. Então, até quinta-feira tem essa decisão sobre a desoneração da folha de pagamento. O presidente Lula se veta ou se sanciona, e claro que isso tem toda uma repercussão dentro do Congresso Nacional, que aprovou por ampla maioria essa lei. Feito esse parênteses, né, aproveitando o seu alô, volto à sua pergunta. As sabatinas, elas se prestam a fazer essa avaliação. Então, hoje não tem preconceito firmado, tá certo, sobre uma eventual indicação ou não. Eu sou membro da CCJ, irei participar da sabatina para poder tomar a minha decisão sobre eventual nome que seja ou não lançado. Você não quer vou ficar trabalhando agora? Mas não vou ficar trabalhando em cima de hipóteses, não adianta, Luiz. E aí, se for decidir agora, tem que ter uma sabatina, tem que ter que avaliar, tem que saber quais são as posições. Então, eu acho que amanhã você pergunta sobre o nome A, B, C, D, E. Então, deixa o governo indicar, que quando o governo indicar, eu me posiciono. Né? Ficar trabalhando em cima de hipóteses não é o melhor caminho. Mas o ministro Flávio Dino, ele preencheria alguns requisitos ou você acha que não? Tem que acompanhar a sabatina. Na sabatina é que nós vamos poder acompanhar qual é a posição sobre determinados temas que são decisivos para que a gente possa se posicionar. Você viu o que aconteceu com o membro do DPU, né? O governo teve um membro negado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O membro da Defensoria Pública da União, aliás, não preencheu os requisitos, inédito, né? e foi negado e rechaçado, algo inédito. Então, o plenário do Supremo Tribunal, o plenário do Senado é bastante criterioso. E nós temos essa coragem para assumir posições, né? Você me perguntava, sou ministro do Supremo Tribunal Federal. Se tiver que votar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem um problema com isso, que eu já votei impeachment de presidente, né? Eu já votei impeachment de presidente da República. Por que não do Supremo Tribunal Federal? Por que não sabatina de ministros? Então, mas a hora de se posicionar tem a hora certa, né? Não é hora de estar antecipando posições. Você acha que o presidente Lula deveria ir para a posse do novo presidente eleito da Argentina, o Javier Milei? Deveria. Eu se estivesse no lugar dele, eu iria. Eu acho que tanto se pregou respeito à democracia, e o que aconteceu na Argentina foi a vontade soberana da população, que fez uma escolha de modelo. Então e veja só como a coerência é importante. A gente praticamente está no término como a gente começou, mostrando que o diálogo é importante, né? O respeito é importante. Tem um princípio liberal, Luiz, e eu me considero um liberal, chamado princípio da tolerância, que é você respeitar as opiniões divergentes, né? Voltaire, no iluminismo francês, já dizia algo como: posso até não concordar com o que dizes,
mas defenderei até o fim o seu direito de dizê-lo, o seu direito de fazê-lo. Então, eu acho que saber conviver com opiniões divergentes, contraditórias, faz parte da boa democracia. Então, eu não sou dono da razão. Se alguém diverge de mim, eu posso contra-argumentar, mas não tem para que chamar, né, de intolerante porque pensa diferente. Então, eu, se fosse presidente Lula, eu iria assim: a Argentina é um vizinho, é um parceiro comercial e é um gesto institucional do presidente da República, seja qual for do Brasil, participar de uma solenidade desse porte. Bom, por falar em divergências e mais ali de opiniões, de junção, tem um debate que a Paraíba trouxe ali, foi prefeitos de um lado, inclusive daqueles que votaram em você para o Senado, dizendo que estão com o Pires na mão, com o FPM sem recursos, com a completa dificuldade aí de queda do FPM e não repasse por parte do governo Lula. E o outro, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro nominando de indígena, dizendo: olha, não tem queda no FPM se for fazer um cálculo aí. Você está em Brasília, você está no Planalto, você está ali transitando no governo, entre os prefeitos. Você dá razão a quem, senador? Quem tem razão? O governo Lula está transferindo os recursos para os prefeitos ou os prefeitos de fato não estão recebendo? Olha, nós temos sim uma desigualdade no Pacto Federativo e os municípios hoje têm uma situação muito crítica. Por quê, Luiz? Porque foram transferidas muitas responsabilidades aos municípios e essas responsabilidades não vieram acompanhadas das devidas receitas. E isso começa a fazer falta, tá certo? Você teve piso dos agentes comunitários de saúde, você teve piso dos professores, você teve piso dos enfermeiros, que foram conquistas positivas para essas categorias, mas o repasse que deveria vir da União Federal para ajudar nesse pagamento, as prefeituras não vieram. Mais uma, questão das guardas municipais. A segurança pública, ela é responsabilidade do Estado, no caso do governador da Paraíba, mas diante da insegurança, muitas vezes as prefeituras, né, tiveram durante o tempo, não é só agora, durante vários anos para trás, de construir guardas municipais. Então, ele está tirando dinheiro de onde não é responsabilidade dele para conseguir prestar um serviço de melhorar a segurança pública para a população. Isso faz falta, né, em outras áreas. O dinheiro que vem para os PSFs, os pequenos municípios, né, médicos, enfermeiros, nutricionistas, chega a R$10 mil, mas a realidade de um médico para estar numa cidade pequena da Paraíba está cobrando ali muito mais. Então, tem que complementar o salário, né, com dinheiro da prefeitura. Você conhece essa realidade. Então, realmente, os prefeitos no Pacto Federativo estão desassistidos e começa a fazer falta, né, principalmente porque passou o tempo da pandemia. No tempo da pandemia, você teve uma injeção de recursos muito forte para cuidar da saúde. Esse tempo passou, os prefeitos agora não conseguem prestar o mesmo nível de assistência. Então, falta recurso para manter um posto de saúde aberto, para que uma mãe com um filho doente nos braços encontre atendimento, né, uma escola, uma creche, né? Por exemplo, o governo da Paraíba fez um programa de creches, que inclusive ainda não começaram a se tornar realidade. Mas a creche, a obra física, é a parte mais barata. Os prefeitos vão ter que contratar professor, profissional, pedagogo, assistente social, tudo para essa creche que vai ser construída. O governo do estado era para dar também o recurso da assistência. Então, sobra para o prefeito e eu respeito muito a realidade dos pequenos municípios. Senador, eu tenho mais um intervalo para pagar aqui, mas deixa eu já fazer as perguntas aqui. No próximo, você só se despede aí do nosso telespectador. Deputado George Moraes, seu irmão, era nome cotado, inclusive, para disputar a prefeitura de Cabedelo. Sobrou na curva, que o prefeito Vitor Hugo escolheu aí o presidente da Câmara, André Coutinho. Qual é o seu posicionamento agora em Cabedelo, com base nessa nova reação, ou está reajustado ali no apoio ao prefeito Vitor Hugo e ao candidato que ele está lançando, que inclusive é do partido, né? Mas está, segundo o prefeito, tendo que ser obrigatoriamente se filiar ao Avante para disputar a prefeitura e ter o apoio dele. Qual é o seu posicionamento em Cabedelo? E em João Pessoa, voltando um pouco para João Pessoa, Rui Carneiro já falou em abrir um espaço para vice para a União Brasil. Marcelo Queiroga, o ex-ministro, idem. Você tem ali, enfim, a capacidade de fazer uma indicação de vice para um desses dois candidatos? Vamos lá, Cabedelo. Primeiro, George Moraes é um craque, né? Tem feito um excelente mandato, tem recebido um feedback muito positivo, né, de alguém que é um novato, mas tem
qualificado o debate, né, na Assembleia Legislativa. Então, estou muito satisfeito com a atuação de George. George, essa semana, está levando uma comitiva de deputados, né, que estão naquelas sessões itinerantes, junto com o presidente Adriano Galdino, para conhecer as energias renováveis, Luiz. 30 segundos aqui, não vou gastar muito seu tempo, não. Mas é hoje uma meca, né, do investimento em energias renováveis, Santa Luzia. Então, George vai com 18 deputados a Santa Luzia, conhecer lá as instalações da energia solar, né, agora, já foi na eólica, agora solar, que tem gerado emprego, renda e oportunidades no sertão da Paraíba. Então, abraçando a George, abraça toda essa equipe que vai estar no interior da Paraíba, conhecendo essa vocação econômica do nosso estado, que sempre lutou contra a escassez de água e hoje é do sol e do vento, né, que tira suas grandes oportunidades. Então, eu sou um grande defensor das energias renováveis. E para Cabedelo, Vitor fez uma opção política, tá certo? Optou por André, que é o presidente da Câmara, inclusive afiliado à União Brasil, mas naturalmente, assim como o Vitor, seguirá o caminho do Avantes, não é problema, tá certo? E o próprio Vitor disse que o André nos procuraria para discutir sucessão. Então, até o momento, não tem definição tomada, estamos aguardando esse momento para poder dialogar sobre o futuro, né? A União Brasil permanece lá na mesma situação em que se encontrava, e os diálogos para 2024 ficarão para o momento que entender que deve ser colocado 2024 na mesa. As opções de vice, de lançar o vice nas candidaturas aí, Marcelo Queiroga, Rui Carneiro, João Pessoa. Eu falei há pouco, eu disse que a União Brasil tem assim um critério interno, de que pela estrutura que tem, o tempo e o espaço de rádio, TV, de estrutura partidária, tem que, na composição que firmar, ocupar pelo menos o espaço na vice. Se não tiver uma candidatura própria, compor a chapa, compor a aliança, e desses diálogos aí, principalmente com o Rui, né, há um diálogo mais próximo do que com o Queiroga. Tá aí. Rapidinho, um intervalo comercial, mais um minutinho só, e a gente volta aqui fechando nossa conversa com o senador Efraim Filho.